Fala, candidato do CNU. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma decisão recente que tivemos aqui no escritório de um juiz que anulou 8 questões do CNU 1. Isso mesmo, são 8 questões do bloco 4 que foram anuladas. A candidata que estava aqui concorrendo ao cargo de AFT. Então, desde sempre a gente está falando dessas questões e toda semana sai decisão falando que essas questões realmente estão anuladas. Essa aqui, claro, uma decisão que chega a ser pouca, né? Tem raras decisões, mas anularam 8 questões de uma vez só, né? Em sede liminar, nem foi sentença ainda. Eu queria mostrar para vocês aqui como foi esse processo, tá? Outra coisa, ainda dá tempo de entrar com essa ação? Ainda dá até agosto, tá? O prazo é 1 ano a contar da homologação do concurso. O CNU acho que homologou agosto, talvez tenha sido julho, mas é julho ou agosto. Então você tem ali mais ou menos uns 6 meses para entrar com essa ação. Depois disso já era, não tem como mais judicializar a CNU 1. Então se você tiver interesse em entrar, tem que entrar até essa data aí. Senão, já era, você nunca mais vai poder questionar isso na justiça. Bom, essa decisão aqui, ela abordou 8 questões, e todas as 8 questões a gente tinha trazido o parecer para justificar a anulação dessa questão. Aqui no escritório a gente não trabalha com essas questões feitas de forma genérica, a gente tem que ter uma alegação muito redondinha, a petição tem que estar impecável para que a gente consiga fazer o convencimento do juiz, juntar ali os pareceres, as opiniões de professores, as perícias que já foram feitas no concurso do CNU para anular questões, para mostrar que realmente as questões têm vícios insanáveis que devem ser anulados pela justiça para que os candidatos consigam a pontuação que falta ali para alcançar a prova discursiva, para alcançar o cadastro reserva, para alcançar as vagas imediatas. Vai depender da sua nota e de quantas questões você conseguir anular na justiça, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do processo, tá? Inclusive, essa decisão ela tá até mais fácil aqui, que fica melhor de ver. Já baixei ela, então eu consigo dar um zoom aqui, ó. E vamos lá. Qual foi o processo, Igor? Foi esse processo aqui. Qual TRF? TRF da terceira região. Primeiro grau, tá? Então a Maria Luísa entrou com a ação, aqui tá meu nome, contra a Sesgran Rio e a União Federal, e saiu essa decisão aqui. Igor, quando vocês entraram com o processo? Recente, dia 23 de janeiro. Então vamos lá. O que tem nessa decisão? Por que a juíza deferiu a tutela, nesse caso, para Maria Luísa? O que o juiz falou? Olha, alega que as questões impugnadas apresentam flagrante ilegalidade por conterem múltiplas respostas corretas, conteúdo fora do edital, erros conceituais ou ausência de alternativa correta em afronta ao item 7.1.1.1 do edital. Sustenta que a banca manteve gabaritos incorretos mesmo após recursos nativos. O que aconteceu? Por que a gente consegue, o que a gente faz, qual que é a nossa ideia, qual que é a tese por trás de anulação de questão na justiça? Se você simplesmente chegar para anular a questão, obviamente, você tem uma chance grande de cair no tema 485. Não estou falando que é impossível não cair nesse tema, mas uma forma que a gente tem aqui para evitar, para diminuir a chance de cair nesse tema, é vincular a sua alegação a um descumprimento ao edital. O que o edital fala no item 7.1.1.1? Ele fala que cada questão vai ter uma única alternativa correta. E aí, pasmem, assim que a gente identifica duas questões corretas, o que está acontecendo? Está quebrando a vinculação ao edital. O edital não está sendo respeitado. Você consegue questionar isso na justiça. Ah, Igor, mas isso se entrar no mérito administrativo da questão. Não, isso aqui é cumprir o edital. Essa é a nossa alegação. É por isso que a gente tem uma boa quantidade de vitórias aqui do CNU, porque a gente senta para conversar com o juiz, e quando a gente fala com ele, eu consigo explicar isso para ele. Ó, excelência, entendo que você não quer, que Vossa Excelência não quer analisar as questões, mas tem que ser analisada uma vinculação ao edital aqui, porque o edital fala que só vai ter uma resposta correta. E agora eu estou trazendo uma perícia, parecer, laudo, falando que a questão tem duas alternativas corretas, não tem como manter o edital sem violação se essas questões não forem anuladas. Então é justamente por isso. Juntou os laudos, pareceres, tal, que aponta vícios objetivos, requer a concessão da justiça, tutela de urgência e a procedência da ação. Instruímos a inicial, tal, e vamos lá, pular a parte das preliminares aqui, né, que acho que não é pouco importante para o vídeo, preliminar de valor da causa, preliminar de prevenção, enfim, vamos lá. Tutela de urgência é o ponto que interessa. Nos termos do artigo 3 da CPC, existe probabilidade de direito e perigo de dano. Probabilidade de direito, os documentos técnicos, e ele cita aqui os IDs, tal, e tal, apontam de forma consistente que as questões impugnadas violam o edital. Por que a gente traz essa alegação de violação ao edital? Porque é o que os juízes estão aceitando, tá?
apresentando múltiplas alternativas corretas, conteúdo fora do programa e erros conceituais. Os documentos apontam vícios objetivos, como ambiguidade, extrapolação do conteúdo programático e erros conceituais, situação que, segundo precedentes do STF e do STJ, autoriza a intervenção judicial para preservar a legalidade e isonomia do certame. E o perigo de dano é que o cronograma já está avançado e, se ela for eliminada, ela vai perder ali a chance de ser nomeada, ela vai perder a chance de fazer as próximas etapas do concurso. Então, a exclusão ou não correção imediata compromete o resultado da demanda, entenderam? E ele vem aqui e fala o seguinte, né? Ele deferiu essa tutela, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a União e a Fundação Sesgran Rio adotem as medidas necessárias para que a autora prossiga nas demais fases do concurso, com classificação provisória recalculada, considerando a pontuação que resultaria da anulação/correção das questões impugnadas até a decisão final deste processo. Então, o que isso aqui está falando? Olha, anula a questão, a autora recebe os pontos dessas 8 questões, faz uma análise de qual nota ela está e, com isso, você passa ela de etapa, caso ela tenha ficado na objetiva, ou então sobe ela na classificação para cadastro reserva, ou sobe ela na classificação para a lista imediata das vagas imediatas do concurso, caso assim seja, tá? Bom, alguns pontos a considerar aqui. Primeiro, Igor, mas essas questões não são anuláveis, essas questões são fracas, não tem nulidade nessas questões. Vamos lá. O juiz citou aqui vários pareceres. Eu posso abrir aqui e te mostrar um a um, caso você queira. Tá aqui no processo, tá? Tá aqui embaixo, ó. Por isso que é grande o processo. Olha o tanto de parecer que a gente junta. Parecer. De todas as questões que a gente tem aqui. Aí vamos lá. Primeiro aqui, vamos abrir? O que é isso? Qual que é esse documento? Esse documento é a perícia judicial que foi feita lá no TRF5 pelo perito Luiz Gonzaga do Rego Neto, analisando as questões da ergonomia e a questão da ergonomia e a questão da sobrecarga. Vamos descer para a conclusão para o vídeo não ficar muito longe? Já tem vídeo no canal aqui dessa perícia que eu falo dela certinho. Essa é da ergonomia, né? E aqui é da sobrecarga. Mas vamos lá, qual é a conclusão quanto à questão da ergonomia? A questão 35 não possui apenas uma resposta correta. O que acontece quando você vê isso aqui? Violou o edital 7.1.1.1. 39, a mesma coisa. Desce na conclusão da 39 aqui. Não possui apenas uma resposta correta. Violou também o 7.1.1.1 do edital do CNU, do Concurso Nacional Unificado de 2024. Beleza? Tem mais parecer? Tem. Vamos abrir. Mais parecer aqui de outras questões? Sim, de outras questões. Essa aqui, a questão 1 ou a questão 2, a depender do seu tipo de prova. Qual foi a conclusão do perito aqui? Que, né, o conteúdo programático deve ser transparente, pois é uma parte essencial, deve o conteúdo para ser descrito tal. Nas questões que o edital nomeia conteúdo programático sendo de conhecimento. Enfim, vamos para a conclusão aqui que tá bem grande aqui, ó. Dado que a questão possui erro grosseiro no gabarito apresentado, por quanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela administração pública, permitindo ainda mais de uma resposta correta. Então, mais de uma resposta correta nessa questão. Vamos para outro. Vamos abrir aqui. O outro. Professor Gilson Maciel, falando o quê? Desce, né? Pela questão. Analisou várias questões, né? Fez um quesito aqui e concluiu a manutenção de uma questão com múltiplas alternativas corretas, além de configurar vícios de legalidade, compromete a objetividade do certame. Então, mais questão aqui com problema. Vamos para os próximos. Tem vários aqui, ó. Posso abrir todos aqui se você quiser. Então, mais um parecer aqui, né? Vamos analisar qual é a conclusão do perito Eduardo Algrante. Ele falou o quê? A alternativa E da pergunta 35 é correta. Então, mais de uma alternativa correta, né? Tem essa aqui que é a E e a outra que a banca falou que era a correta. Então, tem duas corretas. Enfim, tem vários pareceres aqui que a gente junta. Se tiver interesse, depois entre em contato que eu te mando os pareceres caso você queira. Esse parecer aqui já vai incluso no processo de quem fecha com a gente. A gente já tem todos os documentos aqui. A gente só junta no seu processo, tá? Então, você consegue aqui ter um processo com pareceres, com robustez, que ajuda, facilita. Tanto é que só deu certo esse processo aqui, por quê? Abrindo a decisão de novo aqui, porque a gente juntou esses documentos. A probabilidade de direito que o juiz reconheceu aqui está toda calcada nos documentos que a gente trouxe, porque eles demonstram vícios objetivos, com ambiguidade, extrapolação do conteúdo gramático e erros conceituais. Então, isso é o que faz uma decisão ser favorável na justiça. Bom, você deve estar com dúvidas aí. Como essa decisão vai cair? Não caiu ainda, tá? Inclusive, tem outras decisões do TRF3 que estão vigentes ainda. Já tem sentença também de 8 questões que não caiu até agora no segundo grau. A gente tem decisão de 6 questões no TRF6 que não caiu no segundo grau. A gente tem decisão do TRF1 de primeiro grau que foi mantida com análise de mérito pelo TRF no segundo grau, tá? Então, não necessariamente essas tutelas aqui
caem. Geralmente essas tutelas aqui, claro, eu não consigo prever o que vai acontecer, qual vai ser o juiz que vai analisar, qual vai ser o desembargador que vai analisar. O processo, ele é um pouco nebuloso, você não consegue prever o futuro no processo. Se alguém consegue prever, passar um resultado para você, essa pessoa tá mentindo, tá? Não confie em pessoas que passam previsão de ganho, certeza de ganho, certeza de vitória na justiça, porque não funciona assim. E claro, tem gente ganhando, tem gente perdendo? Tem, né? Óbvio. Tem gente ganhando, tem gente perdendo. Depende muito de como você está alegando, de como está sendo as suas questões, quais questões você está questionando, quantos pontos faltam para você, como está a sua situação no concurso. Tudo isso é uma variável que faz ali um peso, seja na hora de deferir ou de indeferir, na hora de reformar ou na hora de manter uma decisão dessa aqui pelo desembargador, tá? Então, todas as vezes que a gente tem uma decisão dessa, claro, pode ser que ela caia? Pode, mas por enquanto tá vigente, por enquanto a gente vai colocar a Maria Luísa aqui de volta no concurso para ela fazer as etapas seguintes, para ela conseguir passar de etapa e fazer as etapas do concurso que ela realmente não conseguiu fazer por causa dessas questões absurdas que tiveram aqui no CNU 2024, beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse em entrar com essas ações, procure um advogado especialista. Se você quiser que eu seja o seu advogado, o número tá aqui embaixo, tá? É só clicar no formulário que vai estar embaixo desse vídeo aqui, clicar, preencher os seus dados, que a gente entra em contato e conversa com você sobre o que tem que ser feito, quais questões tem que entrar. Inclusive, a gente faz análise aqui quais questões você precisa, quantos pontos você precisa, qual o melhor tribunal para você ajuizar até o momento, tá? De acordo com as decisões que a gente tem aqui. Você pode escolher tribunal? Pode. Você pode escolher alguns tribunais. Depende, claro, tem um limite assim de escolha, mas você consegue ter uma escolha mínima. Você pode ir no TRF da sua região, você pode ir no TRF1, você pode ir no TRF2. Então depende muito de onde você mora. Dá para fazer essa análise, tem pelo menos 3 opções aí, né, caso você tenha interesse. Então, a escolha desse tribunal também pode impactar o resultado da sua demanda, beleza? Então, o nosso objetivo é justamente esse aqui, é conseguir mais decisões como essa na justiça para anular essas questões que são totalmente ilegais. Eu já fiz, sei lá, uns 15 vídeos aqui no YouTube falando que essas questões são totalmente bizarras do CNU, né? Já fiz vários vídeos no YouTube para falar dessas questões. Tem muitos clientes que confiaram em mim e a gente está lutando para colocar todo mundo, né, nessa situação aqui de volta no concurso, justamente pela anulação de questão, para que você consiga passar de etapa, para que você tenha sua discursiva corrigida, ou se você já passou, que você entre no cadastro reserva, que você entre lá nas vagas imediatas desse concurso, que é o que você talvez mereça, tá? Você merece isso aqui, porque a banca não pode fazer essas questões todas bizarras aqui. Não, a da ergonomia é uma palhaçada. É uma palhaçada essa questão da ergonomia. A César Gran Rio pegou essa prova de outro lugar, tirou uma parte do enunciado e manteve as alternativas. O que aconteceu? 3 alternativas corretas na questão da ergonomia. Uma loucura isso aqui, tá? Então, por isso que é uma questão que está sendo muito anulada. Então, se você tem interesse em entrar, vou deixar meu contato aí embaixo, que a gente conversa. Lembrando que você só tem até agosto para entrar com essa ação. Ou julho, tem que conferir quando é que foi o resultado final, quando foi publicado, né? Pós-curso de formação, pós tudo. Quando homologou o concurso, foi publicada a homologação, 1 ano a contar, que vai dar em agosto, beleza? Então, é isso, aquele abração, tchau, tchau e até a próxima. E se você tiver interesse, ó, lá no meu Instagram eu também posto várias coisas do CNU, inclusive tem caixinha de pergunta rolando direto. Fiz um vídeo semana passada justamente para comentar essas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, beleza? Então é isso, valeu, aquele abração, tchau, tchau, até a próxima.